Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e vim aqui conversar um pouquinho nesta noite de véspera de Natal sobre um assunto que eu amo e que eu tenho certeza que quem estiver presente também é particularmente simpatizante, no mínimo, que é falar um pouquinho sobre Jesus. Faz tempo que eu não venho aqui para o Evangelho no Lar Virtual. Eu continuo fazendo meu evangelho sempre às 19h30 dos domingos e não seria diferente no dia de hoje, mas hoje eu resolvi fazer virtualmente. Eu tinha parado de fazer virtualmente porque as pessoas começaram a fazer as atividades presenciais e aí eu disse, vou fazer alguns outros tipos de vídeo, meu canal está funcionando direitinho lá no YouTube, depois eu deixo aqui o link para vocês, mas eu resolvi que tenho que voltar aos evangelhos virtuais de vez em quando. Inclusive tem amigos que vêm pedindo isso para mim e eu estou em débito, mas eu queria encerrar o ano direitinho aqui com vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, mas antes, considerando que isso aqui não é uma palestra virtual, mas um evangelho no lar virtual, eu vou fazer todo o procedimento de evangelho no lar. O Evangelho no Lar, para quem não lembra, para quem não sabe, para quem nunca fez, é um momento em que nós trazemos para dentro do nosso lar um convite, nós fazemos o convite para que os bons espíritos permaneçam conosco, para que Jesus esteja conosco, para que Deus esteja conosco, de modo que nós estejamos em sintonia com a espiritualidade superior. Tá ok? Vamos fazer então uma prece. Vou convidar vocês a estarem em sintonia superior, elevando seus pensamentos, abrindo seu coração, convidando os seus amigos espirituais, espíritos familiares, espíritos simpáticos que têm boas intenções de ajudar cada um de vocês. Amém. Aos nossos familiares que estão ou não no ambiente doméstico nesse instante. E nós, já começando a construir essa sintonia com a espiritualidade amiga, pedimos a presença do aniversariante no nosso lar. Hoje é 24 de dezembro de 2023, amanhã será Natal, simbolicamente o nascimento do Cristo e mais do que isso, simbolicamente o renascimento dele em nós, porque nós o conhecemos há muito tempo. Há 2000 e tantos anos Jesus esteve aqui na Terra, ensinou-nos tudo o que precisávamos saber e muitas vezes nós ainda estamos distanciados dele. Então nós vamos renascer com Jesus nesta noite, procurando estar com ele todos os dias de nossas vidas. Nessa sintonia, certos da presença amorosa do Cristo, do nosso anjo de guarda, dos nossos amigos da espiritualidade, nós dizemos obrigado, Senhor, pela encarnação, pela oportunidade bendita de estarmos aqui vivos, enfrentando os nossos desafios, aquilo que chamamos de dificuldades, mas certos de que com o teu auxílio, auxílio de Deus, auxílio do Mestre querido, auxílio de nossos anjos de guarda, nós podemos vencer se tivermos vontade de para tanto. E nesse instante, certos da presença bendita nos nossos corações e nos nossos lares, eu inicio o nosso estudo desta noite, esperando que de alguma forma isso preencha os seus corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu confesso para vocês que eu estou me batendo um pouquinho, porque eu sempre faço as minhas lives pelo celular e hoje eu estou fazendo pelo computador. Não sei se vai dar certo, espero que dê certo e de qualquer forma eu vou fazer isso outras vezes, aí a gente vai aprendendo juntos, não é verdade? Então
Então vamos lá falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, parte terceira das leis morais. Antes de começar a falar das leis, lei de sociedade, lei de liberdade, lei de causa e efeito, enfim, todas as leis que nós temos dentro do Livro dos Espíritos, começa uma série de explicações na parte terceira, que vai falar da lei natural, etc. E aí tem uma pergunta, que é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual o tipo mais perfeito? Ora, nós conhecemos muitas pessoas que no decorrer da história foram pessoas boas, foram pessoas inteligentes, que contribuíram com a sociedade de muitas formas. E os espíritos poderiam ter dito qualquer nome importante que foi relevante para a humanidade, para a história da humanidade. Mas quem os espíritos dizem que foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para nos servir de modelo, de guia, de exemplo, alguém a seguir os passos, a fazer o máximo de possível igual a ele? A resposta é bem objetiva: Jesus. Essa é a resposta. Mas é claro, depois vem alguns comentários a essa resposta. E aí os espíritos dizem assim para nós, que para o homem enquanto humanidade, o homem enquanto indivíduo, cada ser encarnado que somos nós, não pelo gênero, mas pela condição de humanidade, Jesus é o perfil moral, a perfeição moral que nós podemos, e aí eles dizem, aspirar na Terra. Qual é o maior desejo para sermos perfeitos modelos de virtude? Segue Jesus. Seja como Jesus. Faça como Jesus. Esta é a ideia, este é o aconselhamento dos espíritos. E disse que foi Deus que nos deu este exemplo como modelo mais perfeito. Dentro das observações que nós temos, dentro dos estudos de espiritismo, de cristianismo, nós temos a ideia, especialmente a ideia espírita, de que Jesus, inclusive, ajudou na formação, na criação do planeta Terra. Na doutrina espírita, isso não se fala de forma muito pontual, muito objetiva, mas até isso nós acreditamos, porque nós acreditamos que Cristo foi tudo. Ele foi o idealizador, ele foi o protetor e ele veio e deu a própria vida, dando todos os exemplos, todo o seu modelo, dando todas as lições, parábolas, alertas, enfim, ele se comportou, ele agiu durante o seu curto período de encarnação na Terra, ele fez de tudo para que nós entendêssemos que ele estava ensinando o caminho que nós deveríamos seguir para encontrar a felicidade espiritual. Os espíritos dizem que a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura do que significa a lei do Senhor. Nós espíritas também tratamos que a lei natural, as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, mas muitas pessoas abafam a consciência, silenciam a voz que fica dizendo: faz certo, isso está errado, vamos nos comportar. Então ele diz que Jesus foi trazido para a Terra, ou melhor, ele veio à Terra, encarnou para ser a expressão mais pura do que a lei de Deus tinha para nós conhecermos e aplicarmos. Ora, nós ainda não conseguimos, 2000 anos depois, e a humanidade ainda se bate, se debate com relação a muitas e muitas questões morais. Nós não conseguimos. Então, por mais pessoas que tenham encarnado, espíritos que tenham encarnado de uma forma positiva, tenham cumprido o seu dever,
Nós não fazemos ainda, mas nós temos um modelo, nós temos o exemplo que nos serve para seguirmos no caminho do bem. Então, o que mais que diz aqui que eu trouxe para vocês de uma forma que pode nos ser útil para nos inspirar. Quando se fala de inspiração, se nós nos apegarmos ao que Jesus falou, ao que Jesus explicou, a todas as parábolas que contou e que o Espiritismo explica muito bem os seus significados, nós podemos caminhar passinho a passinho na direção da luz. E o que é a luz? A paz de espírito, o conhecimento das virtudes, a qualidade moral e, é claro, Deus como sendo o nosso objetivo maior. Então, se nós queremos ser felizes, se nós queremos estar bem, se queremos estar em paz, se queremos melhorar, nós precisamos seguir o modelo de Jesus. Algumas pessoas poderiam perguntar assim, mas Vânia, nós somos cristãos, porém, nem todo mundo é. Tem muitas filosofias, muitas religiões que não são cristãs, correto? Correto. Essas pessoas estarão perdidas para a luz, deixarão de encontrar a felicidade, terão mais dificuldade para encontrar virtudes, melhorar, transformar as suas imperfeições em qualidades morais? Gente, a lição de Jesus, ela veio como o modelo mais perfeito que nós podemos seguir, como diz a doutrina espírita, mas isso não significa que quem não o conheceu não pode ser assim. Por quê? Porque ele veio como um tradutor, a expressão mais pura, voltando a repetir o que está escrito na pergunta 625, a expressão mais pura do que é a lei de Deus. Mas Deus jamais faria com que nenhum de nós se perdesse por não conhecermos Jesus. Então Jesus e a sua mensagem estão em tudo o que é bom, assim como Deus está em tudo o que é bom. Então nós precisamos entender que nenhuma pessoa que tenha amor no coração, vontade de acertar, que desafie as suas imperfeições, lutando para transformá-las em virtudes, nenhuma dessas pessoas estará perdida e todas as pessoas estarão conhecendo de uma forma talvez indireta ao próprio Cristo, ao próprio Jesus, mas de qualquer forma conhecerão a lei de Deus. Jesus disse, e é mencionado por João, ele disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A vida encarnada, a gente sabe que ela é curta, um dia ela acaba, esse corpo deteriora, se destrói, se renova, voltando para a natureza e criando outras coisas, mas a vida espiritual a gente não perde, essa vida é imortal. Mas quando Jesus diz, pelo contrário, terá a luz da vida, ele está dizendo que dentro da existência espiritual, ele terá a luz do que é correto, do que é bom, do que é justo, do que é virtuoso, terá a própria luz de Deus em si. Então eu repito a passagem de João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, nós que somos espíritas, somos cristãos. Então, quando uma pessoa fala, eu sou cristã, quase sempre essa pessoa é evangélica, de qualquer dessas religiões evangélicas, porque elas são cristãs. Eu até muitas vezes pergunto para vários dos meus amigos evangélicos por que razão que falam tanto do Velho Testamento, sendo que por serem cristãos, trabalham, acreditam e seguem o Cristo. Eu recebi uma resposta uma vez que foi assim, que eu não esqueci. A pessoa me disse assim: nós falamos do Velho Testamento porque lá
tinham as profecias falando da vinda de Jesus. E eu me recordo que na oportunidade eu falei assim, puxa, mas Jesus já veio há 2000 anos, nós ainda nem conseguimos absorver e praticar todo o conhecimento que ele nos ensinou, e vocês continuam falando do Velho Testamento, daquilo que é premonição, profecia, do que viria a ser o futuro? Para esses evangélicos, para a pessoa com quem eu conversei, aquilo é uma grande homenagem. E eu não estou questionando isso. Eu não questiono essa forma de pensar. Eu acredito pessoalmente que também sendo cristã espírita, eu acredito que eu deva me focar no que é mais perto do meu tempo, e o mais perto do meu tempo é a presença de Jesus na Terra. Eu acho muito legal a ideia de Jesus ter sido previsto, profetizado, mas eu acho que a gente precisa conhecê-lo e trazê-lo para a nossa vida, não só no dia 24, no dia 25 do Natal. Não misturando-o com o Papai Noel, que tem uma ideia bem legal. Hoje eu vi uma imagem de Papai Noel ajoelhado perante a imagem do Cristo, e ele estava orando para Jesus. Então a gente precisa entender que a gente tem que trazer Jesus para o momento presente da nossa existência, trazê-lo mesmo, praticar. Então, sempre que nós falamos de doutrina espírita, nós estamos falando do quê? Estamos falando de cristianismo. Embora a doutrina espírita expanda a questão do evangelho, porque ela não se limita aos valores e princípios morais do Cristo. Ela fala de mediunidade, ela fala de leis naturais, ela fala de outras coisas, ampliando a razão, os motivos e os objetivos de nós estarmos aqui na encarnação. Agora, é importante comentar com vocês que existem pessoas que se consideram espíritas porque acreditam, confiam, seguem, estudam a parte científica da doutrina, mas não se intitulam cristãs. Eu também não vou entrar no mérito disso, não é meu papel aqui questionar se eles estão certos ou errados. Eu entendo que não existe espiritismo sem Jesus. Não existe doutrina espírita sem a mensagem cristã, porque a mensagem cristã é a base, é o sustento moral daquilo que o espiritismo explica, junto com as leis naturais, junto com todo aquelas questões dos valores, dos princípios que nós temos. Então, eu imagino que para as pessoas que têm dificuldade de conhecer Jesus, o importante é fazer o que é o certo, o que é melhor. Mas eu acredito que mesmo que a pessoa negue o Cristo, mesmo que a pessoa que negue Deus, ela vai estar de alguma forma em sintonia com eles. Isso é um ponto de vista particular, se ela fizer aquilo que deve ser feito. Amar ao próximo, fazer caridade, ter sentimentos de empatia, solidariedade, virtudes praticadas, ser, enfim, uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Que mais que eu trouxe para falar com vocês? Tem uma passagem em que Jesus encontra com João Batista, que foi seu primo, que fez também profecia sobre a vinda do Messias. E quando Jesus encontrou com João à beira do Rio Jordão, uma voz dos céus, conta na Bíblia, que uma voz dos céus disse o seguinte: esse é o meu filho em quem me comprazo, em quem coloco a minha confiança, a quem protejo, a quem eu aguardo realizações. Porque isso, eu estou tentando traduzir nessa voz dos céus, que Jesus veio para cumprir um papel de fundamental importância para nós que somos membros da humanidade. E eu acho interessante essa frase, esse é o meu filho em que me comprazo, porque também temos pessoas, temos religiões que acreditam que Jesus é o Filho de Deus.
E às vezes acabo esquecendo de que eu e vocês também somos filhos de Deus. Tem uma explicação que fala, a própria doutrina tem essa explicação, dizendo o seguinte, que Deus, nós não somos parte de Deus, no sentido de mergulharmos com a nossa imperfeição no Senhor de todas as coisas, que Ele é perfeito, mas que a obra de Deus tem na sua obra um pouco dele, como na obra do pintor tem um pouco dele. O quadro não é o pintor, mas tem uma parte do pintor naquele quadro. Então tem Deus em nós, porque Deus é o nosso Criador, e por ser o nosso Criador, nós o chamamos de Pai. Então Jesus não é o único Filho de Deus, mas para a humanidade terrena é o Filho mais repleto de virtudes, de pureza, que pode espelhar todas as qualidades que nós devemos ambicionar, também no sentido positivo da palavra, desejar, procurar, conquistar, que Jesus é que nos trouxe. Então, Jesus é o exemplo que Deus trouxe para todos nós. Então, quando nós falamos da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando nós falamos, quando vemos a pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem como guia, como modelo, e quando vem a resposta, Jesus, isso tem que nos tornar pessoas melhores, isso tem que nos tornar pessoas mais dedicadas ao que é bom, ao que é certo, ao que é justo, tem que nos fazer focar em ter mais virtude da paciência, da tolerância, da empatia, da caridade, ter sentimento de justiça, lembrando que não somos nós que julgamos, nós temos que aplicar a justiça para nós e deixar que cada coração encontre Jesus, encontre Deus. Nosso papel é procurar ser exemplos dentro daquilo que aprendemos com o Cristo. Hoje nós estamos falando do aniversário de Jesus, nós estamos convidando Jesus para estar aqui na nossa casa, com a nossa família, abençoando os nossos alimentos. Nós estamos aqui envolvidos com espíritos que conosco se emocionam com a presença desse ser que veio para a Terra para não nos abandonar. Ele permanece de mãos dadas conosco, ele permanece ligado a todos nós, e nós é que precisamos nos conectar a ele para que nós cheguemos a nos conectar ao próprio Criador de todas as coisas. Eu quero aproveitar esse Evangelho no Lar para convidar vocês para fazerem os seus próprios evangelhos na sua casa, para aumentarem as oportunidades em que vocês fazem as suas orações, sintonizam com a espiritualidade mais alta. Nós vivemos um momento que eu acho que para nenhum espírita dá para negar, talvez outras pessoas de outras religiões possam até negar isso, mas nós espíritas não podemos negar que nós estamos no ápice da transição planetária, que nós estamos saindo do mundo de expiações, tudo que nós estamos sentindo e vendo e vivendo, que parece tão tumultuado, na verdade é para despertamento da humanidade, é para acordar quem ainda está dormindo, mas por outro lado nós estamos assim de portas abertas com o mundo regenerador, com o mundo de regeneração, de regeneração mesmo, de qualidade maior de vida moral dentro da encarnação. E nós precisamos agregar, nós precisamos focar mais naquilo que é bom, porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente deseja e faz, isso é jogado para o fluido em que estamos mergulhados. E a gente cria formas de pensamento, a gente constrói através do pensamento, e precisamos colaborar com Jesus.
Essa época do Natal é tão boa porque muitas pessoas começam a pensar no Cristo, muitas pessoas começam a pensar na família, na solidariedade, no amor ao próximo. Então a gente precisa levar isso para todos os dias do ano. A gente precisa começar a ser mais fraternal, precisamos agradecer a terra, a tudo que ela nos oferece, precisamos agradecer a todos os espíritos que se entregaram para trazer lições boas para nós. Precisamos agradecer o nosso mentor por estar ao nosso lado, nos inspirando o tempo todo. Precisamos agradecer aqueles que testam as nossas virtudes e a nossa vontade. Precisamos agradecer o alimento, a vestimenta, o lar e todas as bênçãos que recebemos, por mais que muitas vezes acreditemos que sejam tão poucas. Nós temos que agradecer a vida, agradecer o momento da encarnação, de estarmos participando em primeiro plano do momento de transição de um mundo que já sofreu tanto, de uma humanidade que já sofreu tanto e que está tendo que despertar para viver um mundo mais feliz. E eu digo isso de uma certa forma já fazendo a minha prece final, desejando para vocês uma noite de paz, um Feliz Natal, bênçãos cheias de amor, de saúde, de alegria, de paz, de solidariedade, de gentileza para você, para os seus amigos, seus parentes, aqueles que já partiram, os que estão de mãos atadas aqui junto com vocês, comigo na vida terrena, e que vocês não esqueçam de lembrar sempre da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que fala que o nosso melhor exemplo, aquele que devemos seguir, é Jesus, e que ele participe da sua ceia nesta noite. Muito obrigada, Deus abençoe, que Jesus proteja, vibrem por mim, vibrarei por vocês, vibremos pela humanidade, por tudo que há de bom no planeta, para que se multiplique. Feito isso, Jesus proteja, que assim seja, graças a Deus.